Hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois assuntos muito importantes. Importante demais porque marca o mundo todo, marca a sua vida, marca a minha, marca de todas as pessoas. Não só de pessoas, mas marcam também a condição das nações. Eu me refiro à questão da inimizade. Eu quero falar a respeito da inimizade, mas também não só da inimizade, eu queria falar a respeito também da reconciliação. São dois assuntos que são ligados e eu quero trabalhar com você essa questão porque certamente eu e você precisamos de reconciliação. Porque certamente nós temos algum ponto de inimizade para resolver em alguma esfera da nossa vida, tá certo? Inimizade. O que é inimizade? A inimizade é um abismo que separa duas pessoas. Ou é o abismo que separa pessoas. Podemos resumir a inimizade como um abismo, é um distanciamento, é um buraco, é uma lacuna entre pessoas. E a reconciliação é o quê? A reconciliação é a ponte que liga duas pessoas que estão distantes umas das outras, uma da outra, por aquele abismo. Então, uma reconciliação é uma ponte sobre um buraco que há entre duas pessoas. Eu queria falar a respeito com você inicialmente sobre a inimizade. A inimizade, ela está espalhada pelo mundo. A inimizade, podemos até dizer o seguinte, que o mundo é inimizade por essência. O mundo é inimizade por essência. Por exemplo, no relacionamento do homem com Deus, há inimizade. No relacionamento do homem com sua esposa, da esposa com seu esposo, dos pais com seus filhos, dos filhos com seus pais, dos irmãos com outros irmãos, de nós com os não cristãos, dos não cristãos entre si também, das nações entre si e até mesmo de nós com a criação e da criação com relação a nós. Há inimizade em todas as esferas, em todas elas, da menor esfera de relacionamento entre pessoas até a esfera mais gigante de pessoas. Desde um relacionamento de homem com a mulher, de filho com seus pais, dos pais com seus filhos, de irmãos para com irmãos, de amigos para com amigos, de pessoas para com a sua comunidade vizinha, até que esse buraco e vamos dizer assim, essa lacuna alcance o mundo todo. Não é sem razão que hoje a sociedade vive em estado de tensão contínua, porque a sociedade ela é marcada pela inimizade, a sociedade não é marcada pela amizade. E o relacionamento das nações também não é marcado pela amizade, e sim pela inimizade, pela desconfiança, pelo rancor, pelos sentimentos ruins. Então, pergunto para você, de onde procedem as guerras ou de onde procede a inimizade que há entre os homens? De onde procedem? Posso dizer para você o seguinte, que isso começou da inimizade essencial, da inimizade primeira, da inimizade que gerou todas as outras inimizades. Um dia Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. E o que ele queria era ser amigo do homem. Ele cria o homem, coloca o homem no jardim e diz o seguinte, quando você se relacionar comigo e você comer da árvore da vida que representa a minha pessoa, nós nos uniremos numa amizade total. O que é meu será teu, o que é teu será meu. Mas o que aconteceu nesse período? Nessa ocasião, talvez você já tenha ouvido falar, mas não tenha visto ainda a dimensão disso. Ali foi o primeiro ato de inimizade. O homem, ele optou por ter amizade, não com Deus, mas amizade com o inimigo de Deus. O que resultou daquilo lá, daquela amizade, daquela conversa com o inimigo de Deus foi que o inimigo de Deus conseguiu colocar-se para dentro do homem. O inimigo entranha-se com o homem e a partir dali os dois se tornam amigos entre si e se tornam inimigos de Deus. De tal forma que Deus precisou expulsá-lo do jardim do Éden e o distanciamento entre o homem e Deus começou. Essa inimizade essencial do homem para com Deus, da rejeição do homem para com Deus, é que produziu todas as outras inimizades que eu mencionei aqui. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, versículos de 3 a 23 conta essa história que eu acabei de relatar. E Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2, há uma pergunta que Tiago faz ali, de onde procedem as
guerras? Ou de onde procede as inimizades? Aí o apóstolo responde, procede das paixões, dos prazeres carnais que habitam dentro do homem, da cobiça que habita dentro do homem, do amor que o homem tem a si mesmo mais do que qualquer outra coisa. De onde procedem as guerras e, por consequência, as inimizades? Pergunta o apóstolo. Aí o apóstolo próprio responde: de algo que aconteceu dentro do homem, dos prazeres terrenais. E esses prazeres terrenais, na verdade, é o seguinte: não é que nós podemos ter prazer, mas o homem agora, ele se embriagou com prazer, e principalmente o seu prazer pessoal. Ele trabalha, ele luta, ele vive para dar prazer para si mesmo. É uma amizade doentia consigo mesmo, a ponto de excluir todas as outras amizades, a ponto de excluir todas as necessidades de todas as outras pessoas. Razão pela qual, então, vêm as dificuldades entre casais, entre pais e filhos, entre filhos com os pais, entre irmãos, entre cristãos e não cristãos, entre não cristãos com não cristãos, gerando sociedades que são bélicas, que são sensíveis demais. Essa é a situação, esse é o resultado. Por que existem guerras e existem inimizades em todas as esferas? Por causa da inimizade essencial, a primeira inimizade. O homem se tornou o inimigo de Deus, não só no que diz respeito a estar com Ele, mas a sua própria natureza, a natureza do homem é inimiga de Deus. No homem mora pecado, mora as trevas e mora o egoísmo. Em Deus não mora o pecado, em Deus é luz, e Deus é o altruísmo e a doação. Mas agora existe um distanciamento total entre o homem e Deus por conta da amizade que o homem teve inicialmente com Satanás. O resultado é que todas as outras inimizades ocorreram. Em todas as vezes que os homens tentam juntos se juntar em amizade, romper com aquele sentimento de distanciamento, o próprio homem percebe que com o tempo há um desgaste do relacionamento que eles possuem entre si. Nações tentam ficar juntas, mas estão o tempo todo a um passo de uma guerra. Casais estão a um passo da separação. Pais e filhos estão a um passo de brigas. Filhos estão a um passo de cometer o mal contra os seus pais. Os pais com relação aos seus filhos. Os irmãos com relação aos irmãos. E nós, em geral, com relação a todas as outras pessoas. E os cristãos entre si também. É uma situação de tragédia. Mas eu não quero falar só da inimizade essencial que aconteceu, mas eu quero falar da restauração de tudo isso. Eu quero falar da reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é o que Deus fez para trazer à tona, fazer acontecer toda a amizade humana que se perdeu. Mas para isso o homem precisa primeiro de uma reconciliação com Deus. Mas o homem por si só não procura reconciliação com Deus. Deus precisou vir e tomar a iniciativa para reconciliar-se com o homem. É o que está em Romanos capítulo 5, versículo 10 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 19, onde menciona que o homem, ele tinha uma inimizade com relação a Deus, mas Deus resolve essa inimizade e vem até a humanidade. Deus desce do céu, vem até a humanidade e ali se une a ela em amizade e paga o preço do pecado, do distanciamento que há entre o homem e Deus. Paga em Jesus. Jesus vai à cruz e paga este preço do distanciamento e faz com que agora Deus se aproxime do homem novamente em amizade e entre no seu interior. E agora o homem está reconciliado com Deus porque Deus o reconciliou. Isso está em 2 Coríntios capítulo 18 e 19. Perceba então que a salvação das inimizades é aquilo que o próprio Deus precisou fazer inicialmente, se tornar amigo do homem novamente, romper com o abismo que havia entre o homem e ele. E ele fez, assumindo a forma da natureza humana, indo à cruz, pagando pelos pecados do homem. E a partir daquele momento Deus se aproxima e admite se aproximar novamente do homem em reconciliação. E agora Deus dentro dele vai, pouco a pouco, vai dispensar sua natureza dentro do homem e esse dispensar contínuo da natureza de Deus dentro da natureza humana é uma reconciliação celestial. O que Jesus precisou fazer para reconciliar? Eu quero contar um pouco da história de Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36, há um momento de muita
de muita riqueza, que fala o que deve estar presente no coração daquele que é conciliador. Jesus é o conciliador. Aqui é dito o seguinte, que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deste trecho eu quero tirar com você algumas questões que são muito importantes que mostram como se dar a reconciliação. Veja que Jesus compadeceu-se daquelas ovelhas, compadeceu-se do povo. E ali é dito que o termo para compadecer é entranháveis afetos. É como se das entranhas de Jesus tivesse surgido um afeto gigantesco por aquelas pessoas que ele se aproximou. Então a primeira coisa que deve haver em alguém que busca a conciliação, que busca romper as inimizades, é um entranhável afeto de amor para com a outra pessoa, para com o próximo. O outro detalhe aqui é que Jesus ele percorreu um caminho até chegar ao povo, não foi o povo que foi até o Senhor Jesus. Ele percorreu um caminho, significando que Jesus tomou a iniciativa, foi ele que foi primeiro. Ele diminuiu a distância do abismo, ele foi humilde para ir e ele não levou em conta as ofensas que ele estava sofrendo do homem. Ele tomou a iniciativa e se aproximou do homem, significando que para rompermos as inimizades é necessário que a gente tome a iniciativa. Sejamos os primeiros. Não esperemos que outros venham até nós e peçam desculpa primeiro, mas nós tomamos a iniciativa, como Jesus fez. Se nós quisermos romper inimizades, nós precisamos tomar a iniciativa e romper com o tempo, romper com o distanciamento, romper com a distância. Quantas pessoas não estão esperando que o tempo passe para que as inimizades sejam curadas, mas nunca curam, nunca curam. É preciso que alguém rompa o silêncio e tome a iniciativa e vá ao encontro daquele que precisa, daquele com quem estamos em inimizade. Quando isso acontece, tudo o mais passa a acontecer. Aqui é dito que Jesus começou a pregar o reino para aquelas pessoas, significando que o reino é o reino de Deus sobre nós. Ora, enquanto nós estivermos governando a nós mesmos, não estivermos sendo governados por algo maior, nós sempre estaremos em inimizades. E aqui o que aconteceu? Jesus pregou o reino para eles, não o reino humano, dos relacionamentos humanos, mas o reino de Deus dos relacionamentos divinos. Que é isso que nós temos que pregar para as pessoas também. É preciso que haja Deus reinando nos relacionamentos para que haja amizade contínua e as inimizades que possam surgir sejam debeladas logo quando iniciam. E Jesus também fez uma outra coisa quando ele se aproxima deste povo. Ele ensina, ele começou a ensinar. Ensinar é instruir, é educar, é explicar, é dialogar, é falar. Então, para que haja reconciliação é preciso que haja falar, é preciso que haja diálogo, é preciso conversarmos, é preciso colocar para fora o que alguém tem dentro de si em relação a outra pessoa e a outra pessoa em relação a ela também. Então o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a falar, ele era hábil na arte de falar. Hoje as inimizades, elas nascem, crescem e se desenvolvem e ganham o mundo inteiro porque as pessoas perderam o hábito de conversar, perderam o hábito de resolverem conflitos, de saber como colocar as diferenças na mesa e a partir de então enfrentar aquela situação e ser debelada aquela inimizade. Isso era o que Jesus fazia, ele procurava conversar. Hoje, pais e filhos não conversam mais, esposo com esposa não conversa mais, esposa com o coração fechado, o esposo também com o coração fechado. As pessoas com o coração fechadas, elas passam próximas umas das outras, mas não conversam mais umas com as outras. Não explicam os seus sentimentos, não conversam sobre os sentimentos dos outros. E Jesus era hábil na arte de falar. E nós precisamos falar
nós precisamos aprender a conversar, a dialogar. Uma outra coisa que Jesus fazia, enquanto na arte de dissipar as inimizades, é que Jesus ele curava. Curar aqui significa o seguinte: as pessoas que estão em inimizade umas com as outras, elas estão feridas. E essas curas precisam ser sanadas. Quais são as feridas que nós causamos a outros? Que feridas os outros causaram para nós? Eu tenho feridas causadas por alguém, mas as outras pessoas também têm feridas causadas por mim. Estas feridas, se elas não forem curadas, elas irão estar o tempo todo ali latentes, presentes e governando aquele relacionamento, produzindo a inimizade. Por quê? Porque tem feridas guardadas. Então é necessário que nós saremos as feridas. E qual é uma forma de sarar uma ferida? Ouvindo quem está ferido. Quando alguém está ferido, começa a falar, naturalmente o ato de falar vai já provocando uma cura. Mas pode ser que enquanto ela esteja falando, a cura não aconteça. Ela está falando que nós a magoamos e enquanto fala, ela alivia-se um pouco, mas a cura não ocorre imediatamente. Por que não ocorre imediatamente? Porque é necessário um outro ingrediente para a cura, que é o pedido de perdão de quem feriu. Então, para curar uma inimizade, quem machucou precisa pedir perdão. E quem foi machucado precisa admitir o perdão. Porque ambos zeram todos os problemas, zeram as dívidas uns dos outros. Um zera o crédito e o outro zera o débito. Quando tira o débito, quando tira o crédito, sobra somente amor e cuidado um para com o outro. Nasce o carinho de um para com o outro. Por isso que é importante demais nós limparmos os nossos corações, tá certo? Então, isso aqui é o que foi feito por Jesus. Foi feito por Jesus. E eu pergunto para você, e você? E você? Você quer resolver seu problema de inimizade? Você tem inimizade com alguém? Ou pessoas têm inimizade com relação a você? Talvez você não tenha com alguém, mas alguém tenha com você. Há essa situação? Filho com seus pais, pais com seus filhos, esposo com sua esposa, esposa, você com seu esposo, ou você com seu vizinho, ou você com sua comunidade, ou você com seu colega de trabalho. Ora, se nós queremos que no mundo haja paz, como teremos paz se nós não resolvermos essa questão da inimizade? Então, digo para você o seguinte, a palavra da reconciliação é a seguinte: para que nós possamos nos reconciliar com as pessoas, é necessário primeiro que eu me reconcilie com Deus. Porque à medida que Deus se reconcilia comigo, a sua natureza é colocada dentro de mim, vai trabalhando em mim e eu vou me tornando uma outra pessoa. A minha amizade com Deus me transforma numa outra pessoa. E quando eu me torno uma outra pessoa, então aquilo que era inimizade em relação às outras pessoas eu passo a enfrentar essa inimizade. E o meu coração se enche de amor para com alguém, da mesma forma que Deus se encheu de amor para comigo. E quando eu demonstro o amor para alguém, aquela pessoa que sente o amor que dediquei a ela, também começa a me amar. Então, qual é o segredo da reconciliação? Qual é a palavra da reconciliação? Reconcilie-se com Deus primeiro e faça isso todo dia, conhecendo Deus todo dia, sua pessoa será transformada. E aí eu digo para você, todas as esferas de relacionamentos suas, todas essas esferas serão alteradas. Seus filhos amarão mais a você, vocês amarão mais aos seus filhos. Esposo, você amará mais a sua esposa. Esposa, você respeitará mais o seu esposo, amará mais o seu esposo. Haverá mais harmonia na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho. E é assim que nós esperamos que as nações alcancem a paz. Mas como eles têm uma inimizade contra Deus, a tendência é que as nações elas se degladeiem entre si. Mas enquanto isso não acontece, façamos a nossa parte. Nos reconciliemos com Deus e em seguida lembre-se de alguém com quem você tenha que se reconciliar e vá até Ele e faça como o Senhor Jesus fez. Percorra o caminho
que separa você daquela outra pessoa. Vá com seu coração cheio de amor, dialogue, converse, não esteja em silêncio, peça perdão se precisar pedir perdão, perdoe se precisar perdoar, tá certo? Perdoe se precisar perdoar e cure esta pessoa. De que maneira? Ouvindo-a. E você também pode ser curado das suas feridas desta inimizade, também simplesmente confessando e falando, ok? Esta é a minha palavra para você, uma palavra de reconciliação no meio de tanta inimizade. Deus te abençoe.